E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Rogério para falar hoje de reações orgânicas. Nós vamos dividir as reações orgânicas em 4 tipos, tá? Reações de adição, substituição, eliminação e oxidação. Antes de falar das reações, cabem alguns lembretes importantes para vocês. Carbono faz 4 ligações, tá? É um elemento tetravalente. Isso aqui vai ser levado muito em consideração durante as reações. E outra, a fila de eletronegatividade. Eu coloquei aqui, entre os não metais, a ordem seguindo do menos eletronegativo para o mais eletronegativo aqui dos elementos da tabela periódica. Essa ordem facilita muito na hora de você definir se a reação acontece e de que maneira que ela acontece. Só para lembrar, para ficar mais fácil para vocês, aquela velha frasezinha, tá? Fui ontem no clube, briguei, saí carregado para o hospital. Tá? Então, negócio, não brigue, mas lembre da frase, tá bom? Pessoal, para a gente dar um início aí às reações orgânicas, eu vou falar sobre reação de adição. Primeiro, a reação de adição, ela só vai acontecer se e somente se os compostos forem cíclicos ou insaturados. Lembrando, insaturado tem ligação dupla ou ligação tripla. Tá? Os compostos insaturados, quando reagem aí num princípio de reação de adição, eles têm as insaturações quebradas. Então você tem, por exemplo, uma ligação tripla, reagiu, quebrei em ligação dupla. E se eu tenho uma ligação dupla, reagi, quebrei em ligação simples. Tá? Então o mecanismo é, a cada reação eu quebro uma ligação. Tá, aí Rogério, se a cadeia for fechada, o que eu faço? As cadeias fechadas, quando elas reagem, cadeia fechada, ela vai abrir. Tá? Então esse é o mecanismo que vai ser muito útil para você, tá? Durante uma reação qualquer. Tem que lembrar disso. Tá? Insaturada, quebra em saturação. Ligação, cadeia fechada, abre. Tudo bem? Só para a gente reforçar o sistema de mecanismo, depois a gente coloca alguns exercícios aí para dar uma treinada. Tá? Eteno. Tá? Eteno. Et, 2 carbonos em a ligação dupla aqui presente entre. E o O é a terminação dos hidrocarbonitos. Reagindo com hidrogênio, aqui, essa reação ela é chamada de reação de hidrogenação. Tá? O mesmo sistema que é utilizado lá na produção de margarina. Quando você compra margarina, vem lá, gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada. Porque você tem uma cadeia insaturada, né? Com o processo de hidrogenação, a ligação dupla é quebrada. E aí nós temos a adição de hidrogênios em cada um dos carbonos que vieram insaturados. Ficando assim, ó, H3C, C, a dupla virou simples, CH3. Simples. Muito simples. Fala assim, nossa, Rogério, mas isso é muito fácil. Realmente é fácil. Você não pode esquecer o mecanismo. Lembrando o mecanismo, qualquer tipo de reação vai ser muito clara. E aqui nós temos um ciclobutano. Lembra a tabelinha lá de nomenclatura, pessoal? Olha lá. Ciclo, cadeia fechada, forma aqui, ó, uma figura geométrica aqui, um quadradinho, né? But, 4 carbonos, 1 em cada vértice. An, ligação simples. E O, porque é hidrocarboneto. Fazendo uma adição, eu vou quebrar a ligação. Essa cadeia que era fechada, ela vira uma cadeia aberta. Cadeia aberta na fórmula de bastões, ó. Aqui, ó, eu tenho que lembrar que são 4 carbonos. E cada ponta aqui, ó, vai entrar um Cl. Então, veja, 1, 2, 3 carbonos, com esse aqui 4.
1, 2, 3, 4, 2 CLs, um em cada ponta. 1, 2, 3, 4 carbonos, entrou um Cl aqui, entrou um Cl aqui. Tudo bem? Simples? Muito simples. Agora um mecanismo um pouquinho diferente. Eu tenho uma adição ali de ácido clorídrico em um buteno aqui. Tá? Pô, como é que eu faço agora? Aonde que eu coloco H? Aonde que eu coloco Cl? Lembrando, a reação vai acontecer aqui, ó. A dupla você vai quebrar. Eu tenho que colocar o H em um carbono e o Cl em outro. Qual que é a regra que eu vou usar aí? A regra de um cara muito famoso na parte de química orgânica chamado Markovnikov. Tá? A regra do Markovnikov diz o seguinte: aonde está a insaturação, eu vou colocar o hidrogênio no carbono que tem mais hidrogênios. Tá? Ou seja, no carbono mais hidrogenado da onde estiver a insaturação. Nesse caso, para quem tem dificuldade em analisar a fórmula de bastão, coloca o carbono aqui, ó. Coloca o carbono. Quantos Hs esse aqui tem? Ó? Ele faz 2 ligações, portanto ele tem 2 Hs para completar as 4 que ele precisa. Carbono tetravalente. Então aqui era um H2. Esse carbono aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 ligações, certo? Faltava uma. Portanto, da onde está a insaturação, o mais hidrogenado é o da ponta. O Cl vai entrar nesse carbono aqui, ó. Tá? No segundo carbono. Então, o Cl entra nesse e o H vem para esse aqui. Como que vai ficar lá a nossa estrutura? Você vai puxar e aqui entrou Cl. Lembrando, ó, na fórmula de bastões, nós não representamos os hidrogênios. Tá? Então aqui você tem só representação dos carbonos em cada vértice e o Cl que entrou aqui, seguindo a regra de Markovnikov. Tomem cuidado. Nós temos uma inversão da regra caso a reação aconteça no meio de peróxido. Peróxido, famoso aí, a água oxigenada. Então se aparecer isso aqui, ó, H2O2, não é pegadinha, é inversão à regra. A regra do Markovnikov ela só funciona quando você tem um meio comum. Apareceu o peróxido de hidrogênio aqui, a regra inverte. Não esqueça o detalhe. Nosso outro mecanismo de reação é a reação de substituição. Substituição. O que eu vou substituir? Eu tenho um composto orgânico, tudo bem? Composto orgânico, a base é carbono, e aí eu tenho os hidrogênios também, fazendo a estrutura aí da organogênese, né? Hidrogênios e carbonos formando os compostos orgânicos. Mas acontece o seguinte, quando eu não tiver ligações duplas ou triplas, ou minha cadeia não for fechada, eu posso ter aí uma reação de substituição, trocando hidrogênios por elementos que são mais reativos do que ele. E para isso a gente vai seguir essa ideia aqui da ordem de eletronegatividade. O hidrogênio, dentro dessa ordem, é o menos eletronegativo, então ele acaba, né, sendo atraído por outros elementos mais eletronegativos do que ele. Por quê? Ele está ligado a quem? Ao carbono. Ligado ao carbono significa que a ligação ali não é tão forte. A relação entre carbono e hidrogênio não é uma relação muito estável. Vamos observar aqui. Temos aqui o propano, né? 1, 2, 3, prop, né? Ligação simples A. E para ir do carboneto, a terminação é U. Reagindo com ácido clorídrico, que é HCl, eu não tenho insaturações, então não posso quebrar. Portanto, não se trata de uma reação aí de adição. O que dá para fazer aqui é substituir. Quem que eu vou substituir? Substituir hidrogênio pelo cloro. Então, vai cloro, vem hidrogênio. Tá? Ah, Rogério, mas por que eu vou trocar o hidrogênio pelo cloro? Porque o cloro
ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Como que vai ficar a nossa composição, então? Repete aqui todo mundo, ó. H3C. Aqui, ó. C. Cl. CH3 mais H2. Eu sei que você deve se perguntar aí, mas tá, eu troco qual hidrogênio? Tenho hidrogênio aqui na ponta, hidrogênio no meio, hidrogênio na outra ponta. Qual hidrogênio que eu tenho que trocar? Nós temos para isso aí possibilidades da reação acontecer. As probabilidades maiores são nos carbonos terciários, depois secundário, e por último, a menor probabilidade da reação acontecer são nos carbonos primários. Então veja, carbono primário é aquele carbono que está ligado a um outro carbono. Carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros carbonos. Então aqui eu tenho dois primários e um secundário. A probabilidade maior de acontecer a reação é em qual? No secundário. Então o hidrogênio sai, entrou o Cl. Eu fiquei com um Hzinho aqui, ó, que vai formar o gás hidrogênio aqui. Tá? Esse gás é liberado aí durante a execução da reação. Tranquilo? O nosso segundo modelo aí de substituição é um pouquinho mais chatinho. Não é que é difícil, é um pouquinho mais chatinho. Por quê? Eu estou reagindo aqui um composto orgânico com um ácido inorgânico aqui, ó, ácido nítrico, famoso, hein? Pessoal que curte fazer uma bomba usa muito ácido nítrico. Então veja, o butano, tá? 4 carboninhos aqui, ligações simples, tá? But, 4, ligação simples an, terminação para hidrocarboneto O. Só o fato de relembrar. Mas o ácido nítrico. Essa reação de substituição, ela vai ter que ter primeiro um mecanismo de desmembramento do ácido nítrico. Como que nós vamos desmembrar? Aqui, galerinha, ó, o H, ele vai ficar junto do O. HO. E nós vamos ficar aqui com o NO2, que a gente vai chamar de nitrocomposto aqui, tá? Então, HO, a hidroxila, e o nitrocomposto. A substituição, ela vai acontecer da seguinte forma. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono e do que o nitrogênio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atrair o hidrogênio que está aqui no composto orgânico, formando H2O. Vai formar água. E o NO2 vai para o lugar daquele hidrogênio que foi retirado pelo oxigênio, dando aí a formação do nitrocomposto. A reação fica assim, ó. Né? O butano está aqui e eu vou colocar o NO2 num carbono secundário. Poderia ser esse ou esse aqui, tanto faz, a probabilidade seria a mesma. Formando também H2O. O mecanismo de substituição, ele não muda. Tá? Eu tenho que lembrar da fila de reatividade ali, quem é mais eletronegativo, quem é menos eletronegativo, para poder substituir os hidrogênios presentes nessas composições. No mais, é só seguir a mesma regra. Sai hidrogênio, entra alguém no lugar dele, é substituição. E a adição, quebra a insaturação e coloca aí quem estiver reagindo. Tudo bem? Vamos começar a falar um pouquinho de eliminação.